Eu sou Socorro Araújo, secretária estadual de Turismo, e fico muito feliz de estar aqui com vocês para a gente falar do Maranhão. Eu preferia até estar sem a gente estar com esses fones de ouvido, que eu gosto mais do natural. Maranhão é de natureza também. Então é muito importante a gente falar direto com vocês. Mas eu vou estar olhando vocês e conversando. Nós vamos falar do Maranhão de possibilidades e o Maranhão de patrimônios. Mas, antes de começar a minha fala, eu quero chamar aqui uma pessoa muito importante para nós. Vocês sabem que, quando a gente é gestor público, principalmente quem trabalha com turismo, tem que trabalhar nas grandes parcerias, públicas e privadas. Se nós não fizermos isso, a gente não consegue fazer uma boa gestão. Então, a gestão pública é muito importante porque cria as infraestruturas, cria as possibilidades de melhoria e trabalha o destino como um todo, porque o nosso interesse não é vender o pacote, vender o hotel só. Nosso interesse é de vender o todo. E hoje, eu quero dizer que nós somos privilegiados, nós do Maranhão. Nós estamos com o prefeito dos locais mais importantes que nós temos no Maranhão. Nós temos vários polos turísticos, mas nós nos tornamos patrimônio mundial natural pelos Lençóis Maranhenses. E nós estamos aqui com o prefeito, representando esse polo turístico, Lençóis e Delta, e eu gostaria que ele viesse até aqui para apresentar para vocês e para falar só um minutinho aqui com vocês, para que vocês possam conhecer e entender que o Maranhão trabalha nas grandes parcerias. Nós estamos aqui com o prefeito e nós estamos aqui trabalhando o Maranhão como um todo. Então, prefeito, só para você vir aqui dar uma palavrinha, e eu fico muito feliz, prefeito, de você estar aqui conosco. É o prefeito Vinícius, e ele é o prefeito de Barreirinhas, o principal, porta de entrada dos Lençóis Maranhenses. Nós temos Barreirinhas, Santo Amaro, e Primeira Cruz, mas Barreirinhas é conhecido internacionalmente, que também as outras portas de entrada também não são desmerecedores, mas ele está aqui representando o Polo Lençóis e Delta, tá, gente? Ele vai só dar uma palavrinha e depois nós continuaremos, tá? Pronto, pessoal, boa tarde. Eu prometo ser sucinto, que normalmente o político gosta de conversar muito, mas eu prometo que eu não vou castigar vocês hoje, não. É um prazer estar aqui, muito obrigado, Socorro, por essa oportunidade da gente estar apresentando o que eu digo que muitas vezes os maranhenses já sabem, e eu gosto de dizer muito isso. Deus foi muito generoso conosco, Deus foi muito generoso com o Maranhão, em especial com Barreirinhas. A gente tem um patrimônio da humanidade, que agora a gente recebeu esse título dos Lençóis Maranhenses, e que vem desenvolvido ainda mais o turismo dentro da nossa região. A gente tem alguns dados que apresentam, inclusive mostram o crescimento do turismo que a gente tem vivido. A gente tem uma média aproximadamente de 300 mil turistas ano visitando a cidade de Barreirinhas nos últimos 4 anos. E a partir da entrega do selo de Patrimônio Natural da Humanidade, a gente teve um incremento nessa quantidade de turistas. Então, até hoje, a gente tem uma média já de 320 mil turistas nesse ano. E a projeção feita a partir do Sebrae, que também é um grande parceiro, é que talvez a gente alcance 400 mil turistas esse ano em Barreirinhas. Então, esse é um dado que a gente tem, que a gente controla através de um voucher digital. Então, é uma grande experiência que a gente tem, que a gente está basicamente encerrando a baixa temporada em Barreirinhas, a gente está trabalhando com alta temporada bem forte e de ano todo. Mas eu gosto, quando eu falo de Barreirinhas, eu gosto de falar e até desmistificar algumas coisas. Barreirinhas é muito mais do que os Lençóis Maranhenses, e a gente está trabalhando sobre isso, do Barreirinhas além dos Lençóis. Porque a gente tem uma terra riquíssima, a gente tem diversos balneários de água cristalina, a gente tem uma cultura riquíssima, a gente tem um artesanato, que é também um dos patrimônios que nós temos, e que nós tivemos o cuidado de deixar uma lembrancinha para vocês, que contém um pouco do sabor que é viver em Barreirinhas, do sabor que é viver no Maranhão.
Então, tem uma bolsinha feita do artesanato da fibra de Buriti, que é um patrimônio nosso que nós temos na nossa região. Também junto com o mel dos Lençóis, que recebeu um prêmio de melhor mel do Brasil de abelha melipona, que é a abelha sem ferrão. E também, como um bom maranhense que a gente é, não poderia faltar um pouco da nossa farinha de mandioca, que também é um patrimônio nosso do maranhense. O maranhense gosta muito da farinha da mandioca e o governo do estado do Maranhão elaborou um concurso para saber quais seriam as melhores farinhas do estado. O primeiro lugar é do povoado Braço, do município de Barreirinhas, e o segundo lugar é do povoado Tapuio, também do município de Barreirinhas. Então, o que eu quero apresentar para vocês, e aí aqui eu tenho que ser breve, não dá de eu apresentar tudo, mas a gente vai estar de portas abertas no stand do governo do estado do Maranhão. Eu vim pessoalmente, mas a gente também está aqui com a equipe maravilhosa que representa o estado e que também estarão lá para poder apresentar essas maravilhas para vocês. Tem a degustação do mel, com outros produtos também, que a equipe do mel, ela faz o hidromel, faz uma cachaça feita do mel e também um licor. E tem diversas degustações e a gente está lá para poder apresentar um pouco mais e com um pouco mais de tempo e um pouco mais de carinho para todos vocês. Então, eu vou passar de volta aqui para a nossa secretária Socorro. Eu só quero que vocês aproveitem, vejam. Também tem um pendrive com um vídeo institucional que a gente fez que apresenta um pouquinho mais, mas queria dar esse abraço para cada um de vocês e desejar que em pouco tempo eu possa ver vocês de novo na nossa cidade e nos ajudar a desenvolver ainda mais o turismo da nossa cidade, da nossa região. Muito obrigado. Obrigada, meu prefeito, né? O prefeito que está aqui conosco, dialogando. Como é importante a gente ter um gestor público falando de turismo, né, gente? Turismo traz desenvolvimento econômico e social. E a cada dia a gente tem que falar mais isso. Porque eu sou do turismo há muitos anos. Eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, mas trabalho com turismo há mais de 30 anos. E eu sei dessa nossa dificuldade de fazer com que os gestores públicos vistam a camisa do turismo para a gente trazer desenvolvimento econômico e social para nossas regiões. Agradeço ao prefeito por ter vindo e olhar o quanto é grandioso quem trabalha com turismo, né? E o quanto a gente precisa vestir a camisa e estar junto. Porque precisamos de infraestruturas, precisamos de capacitação e precisamos de promoção. E são 3 grandes eixos do turismo, né, gente? Mas, gente, vamos lá, vamos falar do Maranhão. Sejam bem-vindos ao Maranhão. Aqui é a nossa casa, tá? O Maranhão tem belezas e riquezas naturais que vocês precisam conhecer. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom? Esse aqui? Então, vejam, por favor, vocês se conectem aqui conosco, pega esse QR Code que vocês têm todas as informações que vocês possam, né, se fundamentar no nosso Maranhão, por favor. Aponte a câmera do seu celular e aí você tem as informações de nosso estado. Gente, eu vou ser rápida porque nós não temos muito tempo e aqui está marcando o tempo, tem que ser rapidinho. Aqui é só para mostrar para vocês o quanto nós temos de belezas. Nós temos uma cultura forte, nós temos casarões coloniais, um sol e praia. Então o Maranhão tem tudo isso e nós temos grandes patrimônios. Mas eu vou falando desses patrimônios no processo da fala. Eu vou ser rápida. Aqui continuando os patrimônios, né, que nós temos, São Luís é a capital do Maranhão e ele é o do principal portão de entrada, né, para os Lençóis, para o Polo Floresta dos Guarás, para o Polo Cocais. Por quê? Para o Polo Cocais, porque o nosso principal aeroporto. Nós temos também, né, o aeroporto de Imperatriz, que é o portão de entrada para a Chapada das Mesas, que é um dos grandes também polos turísticos de belas cachoeiras, que são fantásticas. Aqui nós só mostrando um pouco para vocês o que nós temos, o São João. Não. Eu queria uma
apontador. O apontador está funcionando aqui? O apontador está funcionando? Ah, não. Tudo bem, vamos lá. Então, nós temos a gastronomia. Nós temos, gente, lá tem uma comida típica maranhense. Não sei se vocês já ouviram falar, o arroz de cuchá. Só tem no Maranhão. Esse arroz de cuchá, o cuchá é a vinagreira que faz o cuchá, né? É um legume que nós, azedinho, que a gente tem, que a gente planta, ele nasce naturalmente. E que ele dá um sabor delicioso no arroz, porque ele tem um azedinho e ele tem um preparo específico. E a gente prepara com camarão, com gergelim e com um pouco de farinha branca. E ele dá, né? Você faz ele tanto só o molho, né? Você faz, quanto também você faz o arroz, que dá esse azedinho. Isso aqui é o nosso arroz de cuchá, que dá esse arroz assim verdinho, delicioso. A nossa gastronomia é maravilhosa. Nós temos, né? É interessante fazer o registro. Casas de cultura, nós temos o Museu do Reggae, nós temos o Bumba Meu Boi. Gente, olha, o Maranhão é patrimônio cultural e histórico até pela Unesco, isso já tem mais de 10 anos, né? É patrimônio pelo nosso centro histórico. Nós temos o maior complexo, né, de casarões da América Latina, preservado, e estamos mantendo isso. Tem uma dificuldade grande, sim, porque parte desse patrimônio ele é de particulares, mas o que o governo do estado, que a prefeitura recebem, eles estão requalificando e tornando esses espaços como espaços culturais. Espaços também de restauração. Agora mesmo nós vamos ter, em breve, o Vila Galé também no nosso centro histórico, e isso fortalece. Nós temos o Bumba Meu Boi com patrimônio imaterial, né? Patrimônio cultural imaterial, também dado esse título pela Unesco, que é importantíssimo porque fortalece a cultura do nosso estado. E nós temos, gente, uma coisa que só tem no Maranhão, é o reggae. Nós temos o Museu do Reggae, e o reggae só tem no Maranhão quem dança agarradinho. Se você quer ir dançar agarradinho, vá para o Maranhão que você dança o reggae agarradinho. Só no Maranhão a gente dança assim. Vou correr porque não tenho tempo. Uma das maiores festas do Maranhão são as festas juninas. São festas juninas. Atualmente nós estamos com 3 meses de festas juninas. A gente está dizendo que é o maior São João do mundo pelo tempo. 3 meses por quê? No mês de maio, começam os ensaios de Bumba Meu Boi, os ensaios das festas populares. No mês de maio, não, no sábado da Aleluia. Normalmente, no sábado da Aleluia começam os ensaios. No passado, esses ensaios eram realizados lá nas comunidades, né? Nas comunidades periféricas, nos bairros mais próximos do centro. Mas hoje, esses ensaios já acontecem nos centros culturais, nos espaços livres, nas praças, que o turista, ao chegar lá em maio, ele já pode estar também acompanhando esses festejos. Aí tem uma praça pública importante, eles fazem esses ensaios e é lindo. É como se tivesse uma apresentação do Bumba Meu Boi. Então, nós temos o mês de maio, que começa esses grandes ensaios, que nós chamamos, né, são os guarnicês, é o início das festas do Bumba Meu Boi. No São João, e no mês de julho, que é o mês de férias, ainda fica alguns arraiais com apresentações culturais. Então, nós temos 3 meses de festas juninas. Isso foi o nosso governador, Carlos Brandão, que instituiu. Porque antes, o São João era 15 dias. E é uma festa tão linda que não dá para deixar só um mês, só 15 dias. Mas sim, 3 meses que você pode chegar até o Maranhão. E nós temos em todas as cidades do Maranhão. Não é só em São Luís. Nós temos em Barreirinhas, nós temos em Morros, nós temos em Axixá, em Rosário. Nós temos no Maranhão. As festas juninas são muito fortes. Então, isso aqui, gente, é um pouco do que é o São João do Maranhão.
Não está passando. Vejam só esse vídeo como é belíssimo. Esse parque aqui vai ser de sábado. Baixo. Vai ser de sétima. Está muito baixo. Se for de domingo, vai ser de sétima parque. Agora deu, agora. Dinheirinho. Precisando. Só no telefone. Vai trabalhando desde sexta. Dia. Sexta-feira não pegamos dinheiro. Não, sexta-feira não pegou. Aí sábado, domingo. Segunda. É. Espero que vai até domingo. Se for até domingo, então, papai não. Amanhã é acabamento amanhã. Amanhã é o último dia amanhã. Paga muito. Gente, essa festa é de uma energia tão grande que vocês precisam ir lá para conhecer. E todos estão convidados para passar as festas juninas no Maranhão. Nós, como eu disse para vocês, o nosso centro histórico agora nós vamos ter o Vila Galé, que ele já vai começar a reforma lá no nosso centro histórico de 2 grandes espaços, de 2 grandes equipamentos, que vão ser toda uma hotelaria, a proposta de uma hotelaria de 2 hotéis, um de alto luxo e outro mais classe média, né? São hotéis que a gente vai se sentir, né, no centro histórico, acompanhando a história do Maranhão e, ao mesmo tempo, você consegue, né, na beira do mar. Lá se chama, né, você consegue ver o mar indo e voltando. A nossa maré, ela é de 6 em 6 horas. Você olha seco, né? Você olha, nossa, aqui não tem água. E daqui a 6 horas está tudo cheio. Nós somos uma das maiores marés do mundo. Nós recebemos os maiores navios. Nós somos a 3ª maré maior do mundo. Então, brevemente, nós teremos o Vila Galé, no Maranhão, lá em São Luís, que é a nossa capital. Você ficou na sombra. Com medo. Não é nem aqui? Você ficou com medo, mano. Com medo. Sabe que eu não fiquei. Não está passando. Não está querendo passar. Sabe que essa postagem vai perder, pô. Choveu na hora que 10 minutinhos depois da gente ter falado um pouco da posta, choveu. Você ficou com medo, mano. Com medo. Eu tinha acabado de ver o... Gente, São Luís é uma ilha chamada Upamuaçu, mas que ela tem vários municípios. Nós temos Alcântara, que é uma cidade patrimônio brasileiro, vem do período colonial, com toda uma história colonial e muito bonita, por sinal, que vale muito a pena vocês conhecerem. Nós temos... Ele é pescador. Então ele sabe que Nem lá e nem aqui não passa. Está com muita dificuldade. Então, nós temos também, em Alcântara, a Festa do Divino, que é uma festa tradicional. A Honda House, Não sei e a como. Paula Oliveira. O quê? Tá vendo? Ah, Vai tá. se carregando ao mesmo tempo, mano. Cara, Nós temos a Festa do Divino, que é uma festa tradicional, com os doces específicos, com seu artesanato. Então, Alcântara, como ela é uma cidade histórica, ela preserva também esse patrimônio. Então, nós temos o doce de espécie. Esse doce de espécie veio de Portugal, né, porque todo o nosso patrimônio tem uma história colonial com Portugal. Porque nós fomos fundadas pelos franceses, e nós fomos invadida pelos holandeses, mas colonizada pelos portugueses. Então, a nossa história passa de colonização pelos portugueses. E lá, vocês sabem do docinho de Belém, que é falado em Belém, né? lá em Portugal, em Lisboa. E aqui é o nosso doce de espécie, que ele tem uma característica, né, desse doce de Belém, mas é específico do Maranhão, que foi feito por imperador. Como o imperador não foi visitar Alcântara, quem come esses doces de espécie somos nós. E vocês são convidados a comer o doce de espécie do imperador que tem lá em Alcântara.
agora sim. Vejam só, isso aqui é um pouco de Alcântara. Nós temos, isso aqui é o Revoar dos Guarás, que acontece lá em Alcântara, belíssimo, gente. E que nós temos uns roteiros, que esses roteiros, entre um dos roteiros está você fazer esse revoar e o anoitecer da chegada desses guarás nas copas das árvores, que é muito bonito. Nós temos as rendas de Birro na Raposa, é um outro município que fica na grande ilha, a Raposa. Nós temos belas praias, nós temos esse artesanato de birros que vocês devem saber, ter ouvido falar. E a gente mantém as rendas, né, na Raposa, que são lindas e maravilhosas. E que estão lá as pessoas demonstrando para você de como fazer aquelas rendas. As blusas, né, os vestidos, de como você pode usar essas rendas feitas às mãos das nossas rendeiras lá da Raposa. E lá na Raposa nós temos os passeios, as praias, nós temos o passeio de barco, a degustação dos peixes dentro do próprio barco, que você come aquele peixe assado, passeando e contemplando aquela beleza natural que nós temos na Raposa, que é muito próximo de São Luís, são apenas 30 minutos. Nós temos São José de Ribamar, que é uma cidade santuário, né? Também na ilha de Upã-Açu. E nós temos assim, Raposa, São José de Ribamar, Alcântara, todos, né? Na ilha de Upã-Açu, que você indo para São Luís, você consegue conhecer esses grandes atrativos que são importantíssimos e que é cada um com a sua diversidade, cada um com a sua diferença. E a gastronomia é fantástica. Agora também, nós temos, além da cultura, nós temos também o ecoturismo, nós temos os passeios, os kitesurfs, que nós vamos ver aqui o vídeo. Vejam só. Isso aqui é uma pequena amostra dos Lençóis Maranhenses, que se tornou patrimônio mundial natural em 2024, em agosto, no final de julho de 2024. Então, aqui, vocês vão olhar, o nosso prefeito que está aqui, ele representa essa região, a região dos Lençóis Maranhenses. E uma coisa importante, gente, são 155 mil hectares de lençóis. E que vocês vão ver a importância disso hoje para nós, como atrativo, como produto, mas ao mesmo tempo há toda uma preocupação nossa com a preservação ambiental. Porque vocês sabem que o turismo é muito importante, mas ele tem que ter também leis, normas que você possa, né, para você usufruir desse bem, desse atrativo, desse produto natural, também a gente tem que obedecer determinadas normas para poder manter a sustentabilidade desse lugar. É um deserto repleto de dunas. Vamos ver.
É nosso, gente, é de todos nós. Mas eu quero dizer a vocês que é emocionante você estar nessa solenidade, não é nem só na hora de receber, é na hora de ouvir, quando eles colocam lá, divulgam que nós somos patrimônio. Mas isso é um processo muito grande que a gente viveu. Nós colocamos um pouco só para vocês entenderem, que é um processo, mas esse processo é possível quando a gente tem belezas e riquezas naturais no nosso território, no nosso estado. Então, assim, isso aqui é uma forma de estimular os outros patrimônios, as outras belezas que cada estado tem, de fazer com que se torne patrimônio. Esse patrimônio, esse reconhecimento, levanta a autoestima do maranhense, né, do nosso, porque antes dele ser do mundo, ele é nosso e a gente tem que cuidar. Então, assim, é fantástico. E eu convido vocês a conhecer esse patrimônio. Então, gente, olha, eu quero dizer a vocês que esse patrimônio, para você conhecer, você vai para São Luís. Nós estamos também já negociando voos para que chegue até Barreirinhas. Até então, você vai para São Luís. De São Luís, tu tem 2 portões de entrada. Você pega um transporte, vai até Barreirinhas e a Santo Amaro. Aqui já está dizendo mais ou menos os quilômetros, os horários, para que a gente possa fazer esse deslocamento. Mas você não se arrepende. É belíssimo. Você precisa conhecer. E também vender isso para o seu cliente, porque muitas vezes o cliente precisa dessas informações que nós estamos passando e a gente tem todo o material aí na sacola que vocês estão recebendo, também dizendo os nossos QR Codes e as nossas informações mais precisas sobre o Maranhão e sobre os lençóis maranhenses, os vários polos turísticos que nós temos. Mas olhe, você tem, nesses roteiros, você tem alguns produtos que são vendidos pelas nossas agências de turismo, que estão lá no estande do Maranhão. Lá nós temos os receptivos, os hotéis, que dão todas as informações mais precisas para vocês. Se vocês precisarem de maiores informações, você chega até lá, que nós estamos aí até amanhã com todas as informações. De São Luís, de Barreirinhas, da Chapada das Mesas. Então, todos os nossos patrimônios, os nossos colegas têm esses pacotes que vocês podem fazer a comercialização. Então, aqui, gente, são povoados que nós temos lá, que pertencem aos municípios de Barreirinhas, né, que pertencem aos outros municípios, porque não é só Barreirinhas. Nós temos Santo Amaro, nós temos Paulino Neves, nós temos Tutóia, porque esses já são municípios que fazem parte do delta do Rio Parnaíba. Essa parte do delta, 70% do delta que passa no Rio Parnaíba, que é do Rio Parnaíba, eles ficam no Maranhão. Então, são outras belezas. Nós temos belezas que chegam dos lençóis ao delta, que é o 3º maior delta de mar aberto. Então, nós precisamos conhecer todos esses lugares, e esses lugares vocês podem fazer no Maranhão, tem a Rota das Emoções, que posteriormente eu estou passando para vocês. Aqui a Queimada dos Britos também é um produto que eles fazem, os treques, são os passeios, as caminhadas. Você faz as caminhadas a pé, que você pode fazer de 2, de 3 e de 5 dias. Caminhando nos lençóis, no amanhecer e no entardecer, porque o sol é muito quente. Mas você vai fazer a caminhada, você toma o banho nas lagoas, você almoça nas comunidades, né, dos ribeirinhos, que eles têm lá uma gastronomia, uma comida típica daquela região, e os redários para você descansar. Então, você tem muitas opções diferentes, são experiências. E essas experiências, hoje nós trabalhamos com turismo de base comunitária, para que as pessoas recebam você e se sintam bem, né, instalados, hospedados e bem recebidos por todos nós. Também, gente, aqui são opções de passeios. Esse passeio é belíssimo, né? Você flutua no rio da Cardosa, que normalmente as pessoas falam, eu quero ir aos lençóis, quero ir às dunas. Mas você tem vários rios, você tem vários povoados, que tem os balneários, que são lindos e maravilhosos. E lá você tem as pessoas que te recebem muito bem. Olhe, o que é nosso maior patrimônio
não é o patrimônio dos Lençóis, do Bom e do Centro Histórico. O nosso maior patrimônio são as pessoas. É o bem receber do maranhense, é a hospitalidade, é o abraço que você recebe ao chegar nessa terra. Então, sejam bem-vindos. Os passeios também de sobrevoos, você faz um sobrevoo de 25 a 35 minutos. Mas você não consegue sobrevoar todos os lençóis. Como eu disse para vocês, são 155 mil hectares. Você vê a dimensão que é, porque os Lençóis Maranhenses é maior do que a cidade de São Paulo. Então, vocês já imaginaram o tamanho que é esses lençóis. É maior. Então, vocês têm uma ideia da dimensão que é esses lençóis. Nós temos Atins, que é um povoado com pousadas de luxo, né? Com pousadas de todos os níveis. E vai depender do qual pacote que você vai comprar. E vale muito a pena conhecer. Eu estou passando rápido porque eu já estou só com 10 minutos aqui, viu? O Atins, tem lá, você tem as canoagens, o canto de Atins, você faz vários passeios. Porque Atins, nós temos, além das lagoas, nós temos o mar. Então, você pode ir para a praia e, ao mesmo tempo, você pode ir fazer a visita também ao nosso, né, lençóis. Olhar os lençóis de todas as formas, com lagoas, sem lagoas. Gente, o importante é entender que os lençóis maranhenses, a gente não vai lá só no período que a lagoa está cheia. Só o período das chuvas. Nós temos os lençóis maranhenses o ano todo, porque as dunas são lindas, o pôr do sol é belíssimo, o amanhecer é belíssimo. Independente, nós temos algumas lagoas perenes. Então, nós temos lagoas, algumas o ano todo, e outras que não, mas só em você fazer essa caminhada de subir aquelas lagoas, de ver o pôr do sol, é inigualável esse passeio. E eu não posso dizer para vocês como que é, porque eu não consigo. Vocês têm que ir até lá, conhecer essas belezas que nós temos. E não pensem que eu vou vender os lençóis só no período de maio, junho, julho, agosto. Eu vou vender os lençóis o ano todo, porque aquela beleza natural não muda. Muda sim. As dunas, elas são móveis em função do vento. Mas pela duna, hoje tem uma duna grande aqui, amanhã ela está menor aqui. Mas que aquela beleza, de maneira geral, nós temos o ano todo. Então, vocês são convidados para ir. O kitesurf hoje é muito procurado na região de Atins, principalmente pelos grupos internacionais. Então, nós temos belezas inigualáveis. E muito bom de velejar, porque na Atins nós temos o mar, e nós temos as dunas. Então, vejam, né? Então, aqui vocês já viram a região do delta do Rio Parnaíba, que também lá tem muita velejação, porque os ventos nós temos, de julho a dezembro, nós temos muitos ventos. Então, esses locais são propícios para o kitesurf também, não só para o kitesurf, também, aos vários passeios que a gente pode fazer. Então, gente, nós temos algumas ofertas, né? Nós temos o café da manhã nos Lençóis Maranhenses, que são ofertados pelas agências. Nós temos o nascer ou o pôr do sol também. Nós temos todas essas regiões, os treks, que eu já falei, eu vou passar rapidinho. Nós temos aqui, olha, aqui são os treks que elas estão mostrando, porque você pode fazer 2, 5 dias, 3 dias, vai depender como você tem disposição para fazer essas caminhadas e também de como a agência vai lhe vender. E nós temos as nossas agências lá vendendo esses pacotes. Por favor, depois se dirija até lá.
Isso também aqui é belíssimo. É um roteiro que é o Mirar das Estrelas, que você, como não tem luz elétrica, nos lençóis, você consegue mirar essas estrelas belíssimas. Há poucos dias eu estive com o grupo da TAP lá fazendo essa visita e quando eles vieram de lá, o governador perguntou para eles qual é a nota que eles davam, né, para esses passeios que eles fizeram nos lençóis, de 0 a 10. E eles deram a nota, sabe qual? 11, porque eles disseram que nunca tinham visto nada igual. Que é o delta do Parnaíba, né? O delta do Rio Parnaíba. Esse delta é seguindo, é continuando, né, a cidade de Barreirinhas, e aí você passa Paulino Neves, Tutóia, que são cidades que têm todas esses encantos e essas belezas naturais. Vou passar, gente, está terminando meu tempo. Que são vários pacotes turísticos que você pode fazer. A Rota das Emoções é uma outra rota que você pode trabalhar o Ceará, o Piauí e o Maranhão, que você conhece as belezas, né, naturais, tanto do Ceará, tanto do Piauí, como no Maranhão. Você pode começar ou pelo Ceará ou pelo Maranhão. E aí você faz essa rota. Eu aconselho a quem for fazer essa rota, menos de uma semana não dá para fazer. De 7 dias, você precisa para conhecer, para fazer esse passeio e sair de lá confortavelmente. E nós temos o Parque Nacional da Chapada das Mesas, que são as nossas belas cachoeiras. É o sul do Maranhão, aqui o portão de entrada é Imperatriz, e que você de lá vai para Carolina, para Riachão, vai depender do pacote que você comprar. Lindo, maravilhoso. Essas águas são mornas, viu, gente? Não são geladas. O vídeo fala mais do que as minhas palavras, né? Da beleza que são. A Chapada das Mesas é um encanto, porque essas águas são mornas, você tem as trilhas que você desce, e você chega lá, você se imerge, você faz uma imersão naquelas águas. E a natureza te mostra o quanto, né, Deus é maranhense, porque levou tantas belezas para o nosso Maranhão, que a gente diz assim, esse Brasil é rico. O Brasil é natureza, o Brasil é cultura, o Brasil é hospitalidade, né? O Brasil é história. E nós temos a história, a cultura e a natureza no Maranhão. Gente, eu convido a todos para passar no estande do Maranhão e ver maiores informações sobre os nossos agentes, com nossos agentes de viagens. E convido a todos para conhecer nossa terra. O Maranhão está de braços abertos para receber a todos. Gente, muito obrigada. Meu tempo está terminando aqui e eu só tenho aqui de agradecer pela presença de vocês. Obrigada, gente. Uma boa tarde.